O comunismo é bom? Existe uma campanha difamatória contra o comunismo? Isso é um pouco daquilo que você verá neste vídeo. Eu sou Osmar José, diácono permanente e professor universitário. Te acolho para esse primeiro vídeo aqui desse nosso canal, que está sendo tanto lançado o vídeo, o curso, quanto o canal, onde nós vamos debater, onde nós vamos analisar, onde nós vamos estudar obras, pensamentos, ajudar na vida acadêmica, na sua vida de estudos. Eu já acolho você que vai compartilhar conosco essa experiência. Então, se você está aqui, é que lógico você é um público qualificado. E aí eu quero te convidar justamente a se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações futuras e também dizer que você possa indicar esse nosso canal. Você vai perceber que nós vamos somar muito aqui nessa nossa caminhada juntos. Nós vamos, então, nesse primeiro dia, nesse primeiro vídeo, logicamente, analisar uma obra muito conhecida, colocada dentro do ambiente acadêmico, de diversos cursos, até mesmo no ensino médio, alguns professores já trabalharam. Quero aqui trabalhar com você justamente para que juntos possamos descobrir o que é cadeia social. Nós vamos analisar a obra chamada O Manifesto do Partido Comunista, justamente essa obra que está em voga, ela que vai nortear, então, esse nosso vídeo. Analisando, vendo o que está escrito, aquilo que foi proposto pelos autores. Eu apresento a você, lógico, aqui já de primeira mão, que é uma referência de Karl Marx e de Friedrich Engels. Esses foram escritos, tido como realmente um manifesto, e aí ele se torna uma obra que vai perpassando algumas épocas. Então, essa edição que eu estou utilizando, ela é da editora Expressão Popular, do ano de 2008. Porém, é justamente uma reprodução, é a obra reproduzida, ela que foi lançada originalmente em 1847, a janeiro de 1848, foi impresso pela primeira vez em Londres no ano de 1848. Foi revisado depois, pelo próprio Engels em 1890. Logicamente, a obra ela apresenta aqui um motivo específico. E o motivo que essa obra apresenta é justamente a presença do comunismo já na Europa de forma específica. Então, o outro motivo é que os autores relatam que há uma campanha difamatória do comunismo. Quem seriam esses difamadores do comunismo? O Papa da época, o czar, alguns radicais franceses e também alguns policiais alemães. Então, basicamente, é isso que nós vamos analisar dentro dessa obra. Lembrando que é uma análise do livro, certo? Então, nós vamos encontrar aí aquilo que nos apresenta o próprio livro. Dentro dessa referência que foi apresentada, nós vamos encontrar, lógico, ali já no início do livro, os autores apresentando que, diante dessa presença, dessa percepção do comunismo, já especificamente na Europa, é preciso que, então, tenha-se duas conclusões. E essas duas conclusões, eu apresento uma delas aqui, que me parece ser aquela mais interessante para esse momento, que eles dizem, olha, é tempo de os comunistas exporem abertamente sua visão de mundo, seus objetivos e suas tendências. Então, é como se dizer, está na hora do comunismo falar, de mostrar a sua voz. É isso que é uma das primeiras conclusões que o próprio documento manifesto do Partido Comunista vai apresentar. E aí, eu não vou ficar repetindo toda hora o manifesto do Partido Comunista, você vai compreender que é a obra.
Então, diante de tudo isso, dessa análise desse livro, o curso ele vira aqui justamente com o nome de cadeia social, certo? Então, essa é a nossa primeira expressão, é justamente para compreendermos a lógica de forma geral. A obra ela está dividida em 4 partes, e eu vou abordando cada uma delas, de forma que a gente tente abarcar uma ideia mais condensada, né, de cada parte. A primeira parte vai já nos apresentar 2 termos que vão nortear a escrita do manifesto, que é justamente os burgueses e os proletários. Esses 2 termos vão aparecer muito. E aí, diante daquilo que é apresentado, os autores dizem que a história das sociedades é especificamente a história de luta de classes. Nós não podemos negar que ao longo da história, lutas de classes aconteceram, mas eles restringem. A história das sociedades é a história das lutas de classe. E aí, esses 2 sujeitos, os burgueses e os proletários, serão justamente aqueles que vão apresentar-se de forma mais forte aqui nessa primeira parte, tanto é que é o nome dessa primeira parte. Lembrar que burguês e proletário, na época, 1848, não tem a mesma consonância que tem atualmente, em 2024. É uma consonância diferente. Nós vamos encontrar ali os burgueses como que uma classe, digamos, mais rica, mais poderosa, que tem um domínio, e o proletariado, aquela classe sofredora, os trabalhadores, aqueles que, de certa forma, estavam na parte mais baixa da classificação social da sociedade. A presença das palavras reação e revolução, elas são muito presentes também já nesse livro, e na primeira parte nós encontramos essas 2 palavras, porque reação vai estar sempre vindo de uma ação, e aí essa proposta comunista ele tem aqui que abordar a importância da reação, e essa reação ela vai sendo consequentemente tornada em revolução. Então, cito que foi organizada em associação armada, autogerida na comuna. Às vezes, até mesmo no esporte, nós vemos falar sobre a Comuna de Paris, ou então em uma outra discussão mais voltada para o estudo, lembrar que a Comuna de Paris foram aquelas cidades que foram surgindo ali, né, em torno, ali na França mesmo, e que vão ter o nome de comuna, e aí inclusive eram locais de associações armadas, né? Nós vamos perceber isso. Então, nessa primeira parte ainda, nós vamos encontrar o fator pagamento em dinheiro. Os autores eles já vão fazendo uma crítica, dizendo, olha, existe aqui um pagamento em dinheiro, e que eles criticam sendo, digamos assim, uma forma de controle, mas também uma forma de meio que de menosprezar a classe proletária, tornando essa classe mais baixa ainda no sentido social. Eles apresentam o embate entre a produção material, entre a produção intelectual. Então, nós vamos perceber que já nessa época, esse discurso diante da ideologia comunista é muito forte. A produção material com a produção intelectual. E lembrar que o documento, inclusive, apresenta muito da produção intelectual. E aí eles abordam algo muito presente, que é o uso da comunicação como um instrumento. A comunicação ela passa a ser algo muito próprio, como um instrumento de divulgação, como um instrumento até mesmo de controle, porque vai persuadindo as pessoas a fazerem aquilo que aquela ideologia implantada ou querendo ser implantada possa conduzir. Nós vamos encontrar ainda na primeira parte aquilo que foi nomeado pela nossa análise como tática da confusão, onde eu digo algo que não concordo, mas ao mesmo tempo eu uso dessa tática para confundir ou para alcançar aquele objetivo que eu
almejo. Né? Então, isso é uma tática. E o comunista, logicamente, o comunismo vai utilizar dessa tática. Nós vamos encontrar também a discussão entre proletário e capital. Lembrar que aqui já surge essa fala, essa abordagem em torno do capital e depois a discussão do capitalismo posteriormente, né? Mas aqui proletário e capital já aparecem muito próximos e um influenciando o outro, e até a gente, baseado na pergunta e aquilo que o livro nos propõe, nós nos perguntamos: quem produz quem? O proletário produz o capital ou o capital produz o proletário? Essa é uma pergunta interessante que cabe reflexão e uma boa reflexão. Essa é a primeira parte. Tratando então da segunda parte, o que nós encontramos? Lembrar que o título das partes são esses que eu estou apresentando. Então a segunda parte é proletários e comunistas. Aqui, logicamente, eles vão abordar sobre esses dois sujeitos, né? O proletário, que já foi abordado na primeira parte, mas agora aparece na segunda, só que agora ele é em consonância com o comunista. E aí, acabar com a sua propriedade privada, de fato é isso que queremos, diz o documento, assumindo enquanto ideologia comunista que é importante acabar com a propriedade privada. Então fica para reflexão. Outro fator que salta aos olhos dentro da análise é que o próprio comunista, esse livro, esse manifesto, eles assumem, olha, nós queremos o fim da família. Nós queremos o fim da família. Está lá, contido nessa escrita. Então a gente já cabe uma reflexão diferenciada quando nós escutamos esse tipo de afirmação. Ainda na segunda parte, a questão das representações, das concepções e dos conceitos. Olha, é muito presente e é perceptível como o comunismo ele tenta usar o poder da persuasão. E aí, pelas representações, pelos grupos representativos, ou pela arte, também pela a questão dos conceitos, ou a mudança dos conceitos, ou a readaptação dos conceitos, que vão formando concepções, que vão educando, entre aspas, uma geração para ter novas concepções. E isso está apontado no livro Manifesto do Partido Comunista. Uma preocupação: o comunismo quer abolir as verdades eternas, suprimir a religião e suprimir a moral. Isso deve ser preocupante, isso deve ser repensado, isso deve ser debatido, isso deve ser pensado por aqueles que não concordam também com essa ideologia. Olha, nós estamos percebendo que ao assumir aqui o comunismo quer abolir as verdades eternas, principalmente daqueles fatores que também são morais, mas que são filosóficos, que é de direito natural. Depois eles dizem: nós queremos suprimir a religião. Nenhuma sociedade que se preze cresce e se estabiliza sem a religião. O fator religião ele é próprio do ser humano e ele edifica uma sociedade. E aqui o manifesto está dizendo: nós queremos suprimir, queremos tirá-la, sumir com ela. E o outro fator é suprimir a moral. Então, uma sociedade onde a moral ela não é estabelecida, ela não é pensada, não é vivida, é uma sociedade que caminha para o caos. Na segunda parte ainda é onde nós encontramos as 10 medidas para a revolução tratadas relacionadamente ao comunismo. Então, ali você vai encontrar 10 medidas para essa revolução. E aí eles dizem que não há necessidade de um padrão, o que é preciso é que as ideias sejam iguais e que elas sejam em vários países. Então, por isso que a gente vê que o comunismo se espalhou diante de muitos países de uma forma muito rápida, chegando
né, a continentes diferentes e ali mantendo a sua estrutura, o seu padrão de ideias, mas a prática, né, pode ser diferente um pouco, desde que seja estabelecida a ideia. O padrão às vezes pode ser diferente, mas a ideia há de permanecer. Eu trouxe para a nossa análise uma das ideias dessas medidas, e aí eu trago somente a 10ª, que é justamente a integração da educação com a produção material. Então aqui nós já temos um resquício de uma sociedade onde a educação vai ser feita, vai ser conduzida, formatada para a produção material. Ou seja, é como se nós estivéssemos dizendo do conhecimento técnico versus o conhecimento intelectual, a reflexão, o debate filosófico, essa análise e interpretação da realidade. Lembrar que anteriormente nós dizemos daquela produção material e daquela produção intelectual. Enquanto eu digo para você, olha, isso aqui é importante, é você aprender para a produção material. Eu estou aqui do outro lado pensando na produção intelectual, porque sei que vou te conduzir pelos meus argumentos, pela minha ideologia, pelo conhecimento que tenho. Essa é a segunda parte. A terceira parte fala justamente agora sobre a literatura socialista e a literatura comunista. Então nós vamos perceber que há um embate, mas ao mesmo tempo, na prática, nós percebemos que estão muito próximas o socialismo com a ideia comunista ali. E aí o debate que eles apresentam é que o socialismo está muito próximo do clero e o clero caminha de mãos dadas com o socialismo. Numa interpretação errônea do que verdadeiramente é a vivência do clero, o debate da vida social. Nessa terceira parte, nós encontramos o poder da escrita, e aí é justamente onde eles usam os dilemas que alguns autores, inclusive autores alemães, né, pegando ali alguns dos escritos da França e que foram dando novas interpretações, e isso causa um certo incômodo, mas no mesmo momento a própria obra convida, os autores convidam a usar desse artefato que é a importância da produção comunista. Então veja, é aquela técnica da confusão dita anteriormente, né? Porque a escrita ela traz em si um poder. E aí eles fazem uma comparação que é importante abrir caminho para o novo evangelho social. Então, quando nós encontramos o novo evangelho, o anúncio, a boa nova, eles trazem, apresentando o comunismo como essa boa nova. Então, veja a persuasão, veja o perigo dessa escrita, né? Trazendo uma palavra que tenha cunho religioso, mas com uma outra conotação. Veja como é perigoso não saber interpretar esse tipo de escrita, esse tipo de fala, esse tipo de discurso. Essa é a terceira parte. Na quarta parte, nós encontramos, então, a posição dos comunistas sobre os diversos partidos de oposição. Aqui nós vamos perceber que o primeiro debate, lá no início do livro, onde diz sobre a importância dessa ideia ser implantada, que onde alguém que foi contra essa ideia comunista era anticomunista, aqui nós vamos encontrar o incômodo que o comunismo tem em relação àqueles que não concordam com suas ideias. E aí, quem não concorda com a ideia comunista passa justamente já a ser anticomunista. É basicamente esse o resumo da quarta parte, mas eu trago aqui dessa nossa análise justamente aquilo que foi nomeado como o efeito parasita, onde os comunistas estão encontrando um caminho aberto que é justamente perceber o movimento revolucionário, e aí percebendo o movimento revolucionário com essa proposta de liberdade, de fraternidade e de igualdade,
eles vão adentrando os lugares com esse movimento revolucionário. De forma que eles assumem, inclusive, na escrita que os comunistas apoiam de toda parte todo o movimento revolucionário, até mesmo entre os democráticos. Então, olha, o efeito parasita, né? Estou aproveitando dessa fragilidade nesse movimento, nessa ideologia, naquele lugar, naquele grupo, para adentrar ali o movimento com a nossa ideologia. Isso é o que o comunismo está fazendo, certo? Então, é o chamado efeito comunista. Percebeu o que é, então, uma cadeia social? Você percebe que na literatura, no processo da religião, no processo do trabalho, no processo das relações, estão aqui querendo difundir essa ideia voltada para o comunismo. Então, de forma que vai amarrando todas as pontas, tornando isso uma cadeia. Enquanto há uma proposta de um paraíso social que salva e liberta a pessoa, o que na prática está acontecendo é o entrelaçar dessas pontas ideológicas, criando assim uma cadeia social. O que percebemos então, para concluirmos essa nossa primeira abordagem? Nós percebemos então que é hora de conhecer mais, que é importante conhecer mais, e não acreditar só naquela primeira análise, naquela primeira fala, naquele primeiro discurso. É importante aprofundar, conhecer mais. E também é importante não ficar preso naquela opinião primeira. Buscar conhecer mais, mas também colocar a sua opinião, colocar-se como sujeito, perceber um objetivo diferente, não esconder a sua opinião em torno daquilo que você está estudando, daquilo que você está percebendo. É assim que a gente vai fazendo uma nova sociedade de homens e mulheres pensantes. Declarar abertamente seu ponto de vista é direito seu. Pela nossa Constituição, nós somos garantidos de tal fato. Então é isso. Eu quero te dizer que se essa parte te ajudou, você pode indicar para outras pessoas. Se você quer aprofundar mais sobre esse assunto, vou deixar o link, depois você vai encontrar outro lugar para você poder aprofundar mais, para fazermos uma análise categórica de todo o livro. Então, nós temos aí uma disposição de um curso voltado para a análise das 4 partes do livro. São 14 aulas, é um tempo de meses dedicado à pesquisa sobre esse assunto e que resolvemos, então, colocá-lo à disposição como forma de um curso. Se você quer, então, aprofundar mais, eu te deixo essa opção aí. Eu agradeço a você ter ficado até esse momento. Te espero para os próximos vídeos, te espero para os próximos contatos que nós teremos aqui por esse canal.